Salve, salve, ricas queridas, muito bom e bem-vinda ao Rica na Mesa, nosso encontro diário aqui de janeiro, todo dia ao 12h30. Ai, gente, que delícia, eu tô ficando assim até um pouco ansiosa, sei lá, um misto de ansiedade com animação, de saber que a gente vai estar aqui todo dia na hora do almoço, vamos rangar juntas, né? Tô aqui na minha Bahia, vestida com a minha camisa do Bahia, são lives mais curtas, de 20 a 30 minutos, onde a gente vai explorar aqui o universo do dinheiro, da parte emocional, da parte prática, ou seja, vamos trazer uns temas aqui, vão ser 31 dias, ontem já começou o primeiro. Você que não estava aqui ontem, eu deixei gravado no feed, tá? Então, hoje o nosso tema, até coloquei aqui em cima, ó, dinheiro, culpa e prazer. Dinheiro, culpa e prazer. Quem topa tá com a gente aí nesse tema de hoje? Dinheiro, o tema é dinheiro entre culpa e prazer. Lives curtas, lives mais pontuais, lives onde a gente vai se aproximar mais e onde a gente vai se preparando para um ano aí, com fé em Deus e com nossa força aqui também, com nosso poder de atitude, um ano mais cheio de abundância, um ano mais cheio de riqueza. Por que eu quis trazer esse assunto aqui sobre dinheiro, culpa e prazer, né? Eu quis trazer esse assunto porque é algo que toca... Eu queria dizer que é muitas de nós, mas eu acho que são todas nós. Eu acho que a gente sempre vive, ora no momento mais, ora no momento menos, aquele dilema entre o prazer de gastar e a culpa que aparece logo depois. Quem não? Prazer de gastar e a culpa que aparece logo depois. Então eu acho que todas nós temos uma boa história para contar, né? Quem sabe a gente comprou algo incrível que era no momento, só que logo depois a gente pensou assim, cara, será se de fato eu precisava disso? Ou será se mesmo precisando era o momento ideal para isso? Por que acontece isso, né? O dinheiro, ele não é só um número. A gente já aprendeu isso aqui, né? Quantas e quantas vezes na vida a gente já teve lives, aulas, encontros onde eu disse para você que dinheiro não é só número. Dinheiro carrega emoções, dinheiro carrega história, dinheiro carrega crenças. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso com um toque de leveza, algumas coisas reflexivas e algumas boas inspirações. Falando em inspirações, trouxe um trechinho aqui de uma frase citando a deusa louca e feiticeira Clarice Lispector, onde ela diz assim: liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. Liberdade é pouco, o que eu desejo ainda não tem nome. A gente fala tanto sobre dinheiro aqui na lógica de querer nossa independência financeira, querer conquistar a nossa liberdade financeira, querer conquistar a nossa autonomia financeira. São nomes que a gente vai tentando encontrar no dicionário para poder explicar o que a gente quer. E aí vem a Clarice e vai lá, ó, pé no peito e diz, talvez o que a gente queira nem nome tenha. Não é isso? Bora falar um pouco isso? Eu acho que isso é o resumo do que muitas vezes a gente busca com dinheiro. A gente quer algo que vai além do material. A gente quer algo que vai além do material. A gente busca conexão, a gente busca alegria, a gente busca paz. É quase que a paz materializada no dinheiro. Só que com isso, com essa trajetória, a gente acaba presa em padrões que faz a gente se sentir ao contrário. Bora falar um pouco disso? Então, primeiro eu quero dar aqui boa tarde a quem está entrando no ao vivo. Suzana, querida, feliz ano novo. Tô com... Foi ontem, parece, que durante o dia, veio você na minha mente dizendo, cara, eu quero de novo um papo com aquela mulher lá louca, velho. É muito massa para conversar. Quero que a gente marque de novo lá em Bauru um café massa da gente. Quero te contar também de um projeto, Su, que lembra daquele nosso café que nasceu com aquela ideia nossa de bater um papo com mulheres? Esse projeto já tem nome. A primeira fase desse projeto, né? Não vou falar a primeira fase, não, vou falar a versão ali que não está finalizada, a versão de teste, a versão beta, sei lá. O nome é Os Sete Pecados Capitais. Suzana e eu começamos uma história e hoje já tem nome, que são os 7 pecados capitais. A gente vai viver 7 meses
um mês para cada pecado capital, onde naquele pecado capital a gente vai falar sobre aquele pecado daquele mês, correlacionando com filmes, com literatura, com passagens da vida, com dinheiro. Então, quero muito que você faça parte dele, porque acho que ali começou tudo. Mas agora não é para falar dos 7 pecados capitais, não, mas eu vi a Suzana e não resisti aqui para falar. Vamos marcar sim. Renata, querida, boa tarde. A Rê disse que ia assistir a gente aqui hoje, fazendo o rango dela, fazendo o almoço. Que bom que você veio, minha corredora maravilhosa. Deixa eu ver mais quem está aqui ao vivo. Levanta a mão quem está ao vivo aqui já. Né? Levanta a mão para eu saber aqui, para eu poder dar um bom dia especial. Levanta a mão, diz, oi, Ari, eu tô aqui também e tal, para eu dar um alô aqui dizendo o nome. Su, já amou os 7 pecados capitais? Porra, achei muito massa. Acho que vai dar pra gente falar de um monte de absurdos. Muito bom. Liane, querida, aniversariante do mês. Boa tarde para você. Que bom. Liane, já sentiu culpa a gastar alguma coisa? Em alguma coisa? Liane já sentiu alguma vez na vida culpa por gastar em alguma coisa? Marisa, boa tarde. Você já sentiu alguma vez na tua vida culpa por gastar? Célia, meu bem, já sentiu culpa? Boa tarde. MJS Fernandes. Essa aqui é de Bauru também. Maria José, querida, é aluna do Para Ser Rica. Boa tarde, que bom que você está aqui. Vamos um dia também marcar o nosso café. Babi, meu amor, ou é baby? É baby. Baby, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Já sentiu culpa? Simone, Girlene. Ai, que lindo, tá todo mundo aqui hoje pegando rango junto comigo. Bom, vamos embora. Se eu quero falar sobre culpa, e eu já entendi que é um paradoxo entre aquilo que eu governo no racional, quem não viu meus stories hoje, fica o convite após a live. Eu fiz uma sequência de uns 15, 17 stories, que é conteúdo puro para você printar e guardar numa pasta, porque é conteúdo de fato para você o ano inteiro usar, que é a lógica da gente ter 3 moradores aqui na nossa mente, cientista, macaco e crocodilo, que representa nosso lado racional, emocional e instintivo. E eu explico nos stories, que aí a lógica da culpa está muito presente nisso, que a gente foi iludida a vida inteira querendo tirar o instintivo e tirar o emocional. E aí, quando a gente faz força para tirar o instintivo e faz força para tirar o emocional, a gente perde todas as vezes. Porque o instintivo está dentro da gente. O emocional está dentro da gente. Está sem som? Me falem se está sem som, amores. Como é que está minha imagem e meu som? Quando a gente faz força para tirar o instintivo e o emocional, é uma guerra que a gente não luta. E conforme o tempo que eu fui estudando de finanças, eu dizia, gente, não faz sentido eu querer colocar na minha cabeça, Ariadne, é só gasto racional, é só gasto sem culpa, é só gasto que você foi lá e aprendeu, estudou. Não, porque a Ariadne tem uma porção grande de instinto, a Ariadne tem uma porção grande de emoção. E aí foi quando deu um boom de dizer, não, o segredo não é dizer que o cientista, que é o racional, é ele quem tem que governar. Não, ele não tem que governar. Ele tem que ser alimentado de forma correta, o cientista. O crocodilo, que é o instinto, tem que ser alimentado de forma correta e o emocional também. Ou seja, eu preciso alimentar essas 3 partes de mim financeiramente falando. Porque se eu não alimento, eu estou refutando uma condição que já é biológica, porque eles estão dentro de mim. Quando eu pego o tema de hoje com dinheiro e culpa, significa que a tua parte emocional e instintiva quer sentir prazer usando o dinheiro como ferramenta para comprar um passeio, para comprar uma roupa bonita, para comprar uma comida que você gosta. Ou seja, o teu instinto e a tua emoção te leva a usar aquele dinheiro para comprar ou para viabilizar algo que você sinta emoção, né? Que seria da vida da gente se a gente não tivesse e não sentisse emoção, pelo amor de Deus. Mas vem o cientista instantaneamente, que é a nossa parte racional, e vai lá e apedreja a gente. Não devia ter feito, não era necessário, gastou mais do que devia, você está endividada, não pode, você teria que juntar. Não é essa briga que a gente fica o tempo inteiro? E é por isso que acontece a danada da culpa
e vim aqui. E como é que a gente se vira com isso? Se eu entendi que eu não posso abandonar o cientista, senão eu vou virar uma porra louca, mas também eu já entendi que eu não posso refutar o meu lado emocional e do meu crocodilo, o que é que eu faço? Né? Então eu trouxe aqui uma lógica do Morgan Housel, que é um dos livros que eu muito cito aqui, A Psicologia Financeira. Ele diz que o dinheiro é um espelho do comportamento humano. A gente gasta muitas e muitas vezes tentando preencher vazios emocionais. E não há nada de errado nisso, porque eles existem. O vazio faz parte da gente, a psicanálise diz isso, né? Então, quando a gente gasta tentando preencher vazio emocional, isso é inerente ao nosso comportamento, só que o que a gente precisa, num primeiro momento, é reconhecer, né? Todas nós aqui somos mais de 40. E se somos mais de 40, a gente já entendeu, pelos processos terapêuticos que a gente ou passou ou viveu ali na vida de alguém, que o primeiro passo de uma cura ou de uma melhoria, de uma evolução, é o reconhecimento. Concordam? Reconhecimento. Então, quando eu faço aquela compra que me deu aquela culpa, ou seja, o meu cientista falou, o meu macaco falou, o meu crocodilo falou, o primeiro passo é do reconhecimento. Olha só, entendi o que está acontecendo aqui. É o meu instinto gritando, é o meu racional. Então, o primeiro passo é do reconhecimento. Depois que a gente aprende a reconhecer os padrões, e isso não é tão fácil quanto a gente imagina. Por quê? Porque muitas de nós ainda vivem em negação. Eu acredito piamente que ainda tem no meio de nós aqui algumas que ainda vivem em negação. E enquanto vive em negação, a gente não cumpre o primeiro check ali de qualquer processo de evolução. Então, primeiro precisamos passar dessa fase de negação. Passando dela, que é do reconhecimento, aí sim a gente vai agora começar a compreender como é que faz para equilibrar os três. Equilibrar para fazer com que a culpa não apareça ou apareça pouco, porque também, né, acho que nesse mundo aqui, eu não acredito, nesse estágio de evolução da humanidade aqui, eu não acredito que chegaremos um dia a vivermos sem culpa, porque é próprio do humano. Então, percebe? Primeiro é negação, então eu tenho que sair desse estado de negação, para depois o do reconhecimento. Eu sou racional demais? Eu sou instintiva? Se eu sou instintiva, a pessoa do instinto, do crocodilo, é aquela pessoa que se defende demais, muito medo, defesa absoluta o tempo inteiro. E emocional é aquela que eu quero diversão, eu quero prazer, eu quero gozo, tá? Então, quando eu falo aqui do assunto dinheiro, aí eu trago a lógica do pote lazer. E o pote lazer aqui, para esse período do ano, é bem claro, porque muitas de nós está ou com filhos na escola, de férias escolares, ou está com férias mesmo nas empresas, está viajando, ou mesmo quem os filhos já estão crescidos e nem viajaram, mas esse período do ano que a gente viveu e está vivendo, tem muita confraternização, tem muitas festas acontecendo, então o lazer fala. Há uma convenção social voltada para o lazer. E aí o lazer vem associado à culpa. A culpa que acontece após o ano novo e após as férias não é só a culpa de olhar para a barriguinha, né? Dizer assim, eita, Lelê, olha só, a pança que foi criada após essa cumilança toda. É também a culpa quando a gente vai olhar o extrato bancário e o extrato do cartão de crédito. Então, como é que faz para eu viver esse lazer sem culpa? A primeira coisa é não negar isso. Ele é meu, eu preciso do gozo, eu preciso do prazer. O que eu preciso é ter uma lógica de como é que eu alimento isso de uma forma que não atrapalhe os gastos racionais, não atrapalhe meus planos de futuro. No curso Para Ser Rica, que as inscrições estão abertas e o link está na bio, eu ensino essa trajetória. Por que eu não ensino essa trajetória na live? Porque eu teria que ter 200 lives, né, sobre isso. Isso é uma trajetória, é uma jornada. Aqui eu quero que você compreenda a lógica para colocar em prática. Você tanto pode colocar em prática sozinha, com base em lives e postagens que eu faço aqui, quanto você pode colocar em prática
na jornada junto comigo, que o Para Ser Rica está lá para, né, te acompanhar nessa jornada, para te ensinar a proporção desse lazer de acordo com os teus orçamentos. Porque o lazer para Ariadne tem um tamanho necessário. O lazer para Maria Helena possivelmente tem um outro tamanho e tem um outro significado. Ariadne ama o lazer de uma ida ao show, por exemplo, de um cantor que ela gosta. Não necessariamente Maria Helena curte shows. O lazer dela vai ser em outra coisa. Como, por exemplo, a Alicia pode ser que seja uma pessoa que diz: eu já nem sei mais o que é lazer para mim, porque eu vivo apertada em vários sentidos, ou de trabalho ou de grana, e eu até já esqueci, me desconectei o que é isso. Então, o emocional vai criando ali buracos emocionais e a coisa vai piorando cada vez mais. Então, nessa metodologia que eu ensino para você, que é a lógica dos 6 potes, um deles é o pote do lazer. Ele é pensado para você gastar com prazer e sem culpa. É a lógica do gastar sem dó. Gastar sem dó. Gente, anota isso. Gastar sem dó, na minha adolescência ou na minha idade adulta mais nova, tinha uma relação voltada para gastar de forma irresponsável, né? Gastou sem dó, gastou de forma irresponsável, não é. A lógica do gastar sem dó é: quando eu for alimentar o meu macaco, que é o meu emocional, eu fiz isso de uma forma organizada, e na hora que eu for fazer, né, viver aquele jantar maravilhoso com minhas amigas, ou viver aquela viagem incrível, e aí a gente diz: cara, valeu cada centavo aquele jantar, valeu cada centavo aquela viagem. E eu não volto com um cientista me dando chicotada, porque eu fiquei endividada, ou porque eu não sabia se devia gastar ou gastar menos. O alimento correto do macaco, que é o gastar sem dó na hora do lazer, fortalece inclusive o cientista, porque ele vai ficando seguro que os planos para o futuro e as obrigações nossas do dia a dia não estão sendo corrompidas por esse lazer. Vocês conseguem entender na teoria? Talvez na prática, agora, quando você pensa na tua vida, você pode... Mas como é que isso vai ser na prática? A gente está participando de uma jornada. Eu não quero agora que você entenda na prática. Eu quero assim, na teoria, isso faz sentido para você? Na teoria, faz sentido dizer: cara, tem que ter um pedaço do meu dinheiro para eu gastar sem dó no lazer. Porque assim eu vou entender para que eu estou trabalhando, para que eu estou produzindo. E quando eu chegar nesse dia ideal de gastar sem dó no lazer, o meu eu racional, que é o meu cientista, vai se sentir seguro dizendo: ela gastando lá sem dó e de forma programada não está me atrapalhando nos outros planos que eu tenho da minha aposentadoria ou de alguma reserva que eu quero fazer. A teoria faz sentido para vocês? Vocês conseguiram compreender essa lógica? Aqui a gente está falando de alimento de alma. Nada mais do que isso. Esse tipo de gasto que o pote lazer deve cobrir são as coisas que alimentam tua alma. E tu sabe o que alimenta a tua alma, minha linda? Vai ter um monte de coisa que dinheiro não compra. Um monte de coisa que dinheiro não compra. Mas vai ter um monte de coisa que o dinheiro facilita e compra, sim, senhor. Dinheiro é amigo, dinheiro é ferramenta do bem, dinheiro é para prosperidade, é para me melhorar enquanto ser, fazer com que eu melhore também a vida de quem está ao meu redor. Eu acho que para muitas de nós, talvez a promessa de ano novo deva ser algo começando com: eu quero definitivamente fazer com que o assunto dinheiro deixe de ser algoz na minha vida e que sim seja parceiro para a minha evolução, para a minha construção e para a minha melhoria. Essa é uma das coisas mais preciosas que eu aprendi com as ricas. Que linda, Su. E é tão bom, né? A Suzana é virginiana igual eu e a gente faz muitas piadas com isso. E a Suzana é uma das alunas assim mais referências que eu tenho nos últimos tempos, com relação a ter compreendido a metodologia, colocado em prática, foi lá, bateu cabeça, perguntou, fez, ajustou. É claro que ela tem um caminho pela frente, porque todas nós temos, mas ouvir a Suzana falar é aquela coisa de dizer: meu, é isso, é a personificação de quando a gente pega lá, gasta sem dó e tem a segurança de voltar para casa e as outras coisas estarem equilibradas.
A Fernanda fala total sentido. Depois que fiz a oficina com você, no final do ano passado, resolvi fazer uma viagem internacional importante. Puta merda! Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão lendo isso? Vocês estão lendo isso? É isso. A gente aqui, pode ser que alguns de nós queira ficar rica, trilhardária. Pode ser, não tem nada de errado nisso. Mas a grande maioria da nossa galera aqui está querendo viver em paz com os boletos ali pagos, da casa que mora, da escola dos crianças, e tranquilidade para dizer, vou fazer aquela viagem, no caso dela, internacional, com tranquilidade, de forma organizada, e voltar sem a sensação de que fez merda. É sobre isso. Essa oficina que a Fernanda fez, ela já não existe mais. É uma oficina bem curtinha ali, que a gente falou bastante coisa, aprendeu bastante coisa e já teve muitos resultados lindos. Hoje a oficina que a Fernanda fez, que é a Oficina Lucre, se transformou no curso para ser rica. E é uma jornada maior e mais aprofundada, inclusive, disso que a Fernanda acabou de relatar. A Fernanda tá falando para a Claudimira que tive esse problema ontem, mas era minha conexão. Saí, entrei e deu certo. Às vezes eu fico preocupada se é meu som que não está indo, mas não é. Aí eu quero provocar, assim, né? Qual foi o último gasto que te trouxe alegria genuína? Algo que você fez e que ainda sorri ao lembrar. O que esse gasto diz sobre o que é importante para você? Você já nomeou? Já colocou no papel, no sentido de gasto, o que é importante para você? Ontem eu li um pedaço de uma poesia do Vitor Hugo chamado Desejo. E eu recebi um monte de mensagem de vocês dizendo, gente, aquele pedaço ali me tocou muito e eu quero que você traga a poesia inteira. Vocês topam que eu leia inteiro? Eu quero muito fazer essas maluquices aqui. Além de falar de dinheiro, a gente falar de outras coisas que têm a relação. E eu trouxe a poesia inteira do Vitor Hugo chamado Desejo. E que tem tanto a ver com isso. Eu queria trazer aqui esse poema, onde tem uma relação ali, por mais que ele não fale exatamente ali sobre dinheiro, mas ele vem para atender nossos desejos e nossas necessidades, né? Deixa eu pegar aqui ele. Se tiver chato, se o poema for muito chato, que eu desisto de acreditar na humanidade que diga que é, vocês me falam. Enquanto eu estiver lendo ele, eu coloquei uma cola aqui do lado, você fala, para que tá chato. Mas eu quero ler para você aqui, porque eu acho que para coroar tudo isso que a gente está falando, dinheiro enquanto ferramenta. O poema diz assim: desejo primeiro que você ame, e que amando também seja amado. E que se não for, seja breve em esquecer, e que esquecendo não guarde mágoa. Desejo, pois, que não seja assim, mas se for, saiba ser sem desesperar. Desejo também que tenha amigos que, mesmo maus e inconsequentes, sejam corajosos e fiéis. E que pelo menos num deles você possa confiar sem duvidar. E porque a vida é assim. Desejo ainda que você tenha inimigos, nem muitos nem poucos, mas na medida exata para que algumas vezes você se interpele a respeito de suas próprias certezas. E que entre eles haja pelo menos um que seja justo, para que você não se sinta demasiado seguro. Desejo depois que você seja útil, mas não insubstituível, e que nos maus momentos, quando não restar mais nada, essa utilidade seja suficiente para manter você de pé. Desejo ainda que você seja tolerante, não com os que erram pouco, porque isso é fácil, mas com os que erram muito e irremediavelmente. E que fazendo bom uso dessa tolerância, você sirva de exemplo aos outros. Desejo que você, sendo jovem, não amadureça depressa demais. E que, sendo maduro, não insista em rejuvenescer. E que, sendo velho, não se dedique ao desespero. Porque cada idade tem o seu prazer e a sua dor. E é preciso deixar que eles escorram por entre nós. Desejo, por sinal, que você seja triste. Não o ano todo, mas apenas um dia. Mas que nesse dia descubra que o riso diário é bom. O riso habitual é insosso e o riso constante é insano. Desejo que você descubra com o máximo de urgência, acima e a respeito de tudo, que existem oprimidos, injustiçados e infelizes, e que estão à sua volta. Desejo ainda que você afague um gato, alimente um cuco e ouça o João de Barro.
erguer triunfante o seu canto matinal, porque assim você se sentirá bem por nada. Desejo também que você plante uma semente, por mais minúscula que seja, e acompanhe o seu crescimento para que você saiba de quantas muitas vidas é feita uma árvore. Desejo outro sim que você tenha dinheiro, porque é preciso ser prático, e que pelo menos uma vez por ano coloque um pouco dele na tua frente e diga: isso é meu, só para que fique bem claro quem é o dono de quem. Desejo também que nenhum de seus afetos morra, por ele e por você, mas que se morrer você possa chorar, sem se lamentar e sofrer sem se culpar. Desejo, por fim, que você, sendo homem, tenha uma boa mulher, e que, sendo mulher, tenha um bom homem, e que se amem hoje, amanhã e nos dias seguintes. E quando estiverem exaustos e sorridentes, ainda haja amor para recomeçar. E se tudo isso acontecer, não tenho mais nada a te desejar. Oh, gente. Frejá, né? Inspirado por esse poema do Victor Hugo, ele fez a canção Recomeçar, que é linda demais, linda demais. Quem sabe vocês baixam ela aí no Google, é fácil até para ler de novo. Mas se eu não entender que tudo isso que eu trabalho, que gero dinheiro e que estou aqui na luta para fazer com que as minhas finanças se organizem, se isso tudo não vale a pena, mas por mim e pelos meus, e não por uma convenção social, e que para isso eu tenha coragem de mudar de casa se assim for preciso, mudar de roupa, mudar de sexo, mudar de amor, e que a gente tenha essa coragem e a gente tenha a amizade, a gente tenha a parceria para nos dar os ombros quando a gente precisar. O nosso Rica na Mesa de hoje, dia 2, ontem teve também, foi muito legal, a gente falou de propósito, e hoje é sobre o uso do dinheiro para compensar aquilo que a nossa alma pede. Eu desejo que a gente, nesse começo de ano, consiga escutar o que a nossa alma pede. E que a gente, escutando, a gente se junte aqui no nosso Clube das Ricas para entender na prática o que é que precisa ser feito para viabilizar aquilo que nossa alma pede. Beleza, amores? Foi lindo demais, lindo demais, lindo demais. Adorei a companhia de vocês. Lives de 20 a 30 minutos diárias. Quem já almoçou, tirar uma cesta agora. Quem não, como eu, vamos agora pegar um pirão. Foi um prazer estar com vocês. Acho que vocês gostaram aqui, né? A turma aqui está falando da poesia que foi linda. E amanhã, 12h30, de novo, a gente está aqui. Bora? Já colocou teu despertador? Todo dia, hein? Beijo, amores. Até mais.